Nós temos lançado o alicerce sobre o altar para que haja a manutenção da casa de Deus, a permanência da casa de Deus estabelecida aqui neste lugar. Ou seja, nós estamos nos colocando ali num território para poder lutar contra toda a força do mal. A igreja, ela é esse ponto espiritual que luta contra as trevas. A igreja, ela não pode estar no local apenas como um ponto de referência. Ela tem que ser a referência. E é o que a gente tem que fazer aqui. E é o que Deus tem nos dado força e condição para que a gente possa estar fazendo isso. E os construtores, eles são fundamentais para que isso seja estabelecido. E nós falávamos a respeito desses construtores, como eles ficaram felizes com o lançamento do alicerce do templo, porque o povo ficara 70 anos sem ir até o templo, porque eles estavam como escravos na Babilônia, viviam como escravos. Mas por que eles viviam como escravos? Aí você tem que entender, você olha para uma pessoa que está vivendo uma vida de fracasso, de derrota, de miséria. A gente tem muito de olhar essa parte social, dizendo assim, olha, é a condição do nosso país. Sim, a gente sabe que o nosso país vai de mal a pior. A gente sabe disso, nós sabemos disso. E quem é pobre e não tem visão, fica mais pobre. Você vira escravo do governo. Infelizmente, é o que acontece. E cada vez mais você vira essa dependência que a gente tem visto, principalmente aqui, onde está localizada a igreja, onde tem muitas pessoas que dependem de um auxílio, de uma ajuda do governo. Pastor, então quer dizer que eu não devo depender do auxílio, da ajuda de um governo? Não, ninguém está dizendo que você não deva, mas a gente não pode viver eternamente dependendo disso. Ou então, que Deus a gente serve? Você concorda comigo? Que Deus é esse que nós buscamos, aonde na Bíblia fala que é um Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus da riqueza, o Senhor da guerra, Criador dos céus e da terra? Mas a gente compreende o porquê de muitos viverem nessa situação. Porque as pessoas, elas sempre buscam uma referência e elas não encontram referência. Há exemplo que aconteceu para que o povo permanecesse na Babilônia justamente por causa do rei Zedequias, que desobedeceu à voz de Deus. Não queria dar ouvido à voz de Deus. A Bíblia, até no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 12, fala assim: também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e, tendo endurecido o seu coração, não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Então, a desobediência do rei trouxe uma consequência chamado efeito dominó. Então, foi vindo do maior aos menores. Aquele que era para ser exemplo de referência, como nós estávamos falando da igreja, que era o rei, não foi esse exemplo. Então, não queria fazer um acordo diante de Deus. Foi obstinado, não quis dar ouvido à voz de Deus. E, consequentemente, aqueles que estavam abaixo do rei, como aqui está dizendo no versículo 14, além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Então, o rei não deu exemplo e foi vindo. Os líderes, os sacerdotes e, consequentemente, o povo foram infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. Então, justamente aconteceu isso, do povo ser levado à Babilônia, outros morreram, outros se espalharam por toda a terra, ficaram alguns na Babilônia,
E durante esses 70 anos, permaneceram nessa condição, até do rei Ciro vencer Nabucodonosor, a Babilônia, e permitir que o templo fosse construído, depois de 70 anos de exílio, longe da sua terra. Olha só, aqui diz assim, em Esdras 3, quando os construtores lançaram o alicerce do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes, as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolo, tomaram os seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. O seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados o alicerce do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritaram de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Chegará tempos que não haverá mais igreja, não haverá mais altar. Nós temos essa oportunidade de edificar, nós temos essa oportunidade de ser esses edificadores, esses construtores, como aqui está escrito, de fazer com que esse alicerce seja ele bem feito e possamos construir aqui uma igreja que de fato seja uma referência para as pessoas, para esse povo, para que haja mudança, transformação em todas as esquinas, quadras, em todos os lugares, e as pessoas venham ver que verdadeiramente é um Deus grande e poderoso que ama o povo dele, que são fiéis, que honram a Deus. O povo chorava de alegria, principalmente os mais velhos que tinham visto o templo há mais de 70 anos atrás e sabiam o valor que tinha o templo. Mas tem gente que não sabe esse valor, ela não entende. Você vê, tem pessoas que infelizmente influenciadas até por influenciadores digitais, que se dizem evangélicos, que dizem assim, não, você não precisa ir em uma igreja, você é a igreja, você pode estar buscando em casa. Está vendo? O diabo não precisa destruir o templo físico, porque o alvo do diabo nunca foi o templo físico, mas foi o templo espiritual. Mas como nós sabemos que o templo físico tem essa comunhão também com o templo espiritual, porque quando nós nos unimos, o que a Bíblia fala? O que Jesus diz? Aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então veja, o diabo consegue distorcer tudo isso. Ele distorce quando se fala em dízimo, quando se fala em oferta. O que mais a gente tem ouvido, quando você ouve na internet falando, olha, você não precisa dar o... Rapaz, mas o que tem de gente, tem 1 milhão de visualização, tem só para ouvir besteira, para ouvir coisas que, mas eu acredito, eu acho, não existe eu acredito, eu acho, ou é ou não é, está escrito na palavra, está ali. Se você não quiser obedecer como Zedequias, como os sacerdotes e líderes que não quiseram obedecer, a vida é sua, Eles, de antemão, quanto tempo ficaram nessa situação? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, assim, não sei quanto tempo eles foram infiéis a Deus, mas chegou um momento
chegou o momento que o templo foi retirado deles, que a liberdade foram tirado deles. E é isso que acontece com aqueles que não são fiéis a Deus. Aqueles que não têm essa noção, que não têm esse entendimento, esse prazer, esse amor em poder lançar o alicerce da casa de Deus. Eu não vejo a hora da gente começar a nossa campanha para a gente poder comprar o imóvel. Eu não vejo a hora da gente poder ter nas mãos a condição de fazer isso daqui uma referência. Mas a gente sabe que tudo há um sacrifício, há uma luta. Mas Deus é com a gente. A nossa oração, o nosso choro de alegria vão se ouvir de longe. Amém, gente? É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus deseja fazer aqui neste lugar. Esse mês agora de julho é o mês dos construtores. É o mês daqueles que realmente se alegram em trazer os seus dízimos e as suas ofertas diante do templo, diante do altar de Deus. E eu quero convidar você para que você possa subir aqui o altar e eu possa consagrar cada um de vocês com o óleo do ouro e da prata. Fique de pé, por gentileza. Inclusive, se você não tem, se você diz assim, pastor, eu não tenho aqui o envelope do dízimo, né? Ou então, pastor, já fiz o Pix, né? Já fiz a minha doação pelas contas da igreja. Amém. Que Deus te abençoe. Independente se você trouxe ou não trouxe, ou vai trazer, nós vamos consagrar. Se você quer ser uma dessas pessoas, um desses construtores, então venha fazer parte com a gente, venha fazer parte dessa história, dessa nova história que Deus está construindo aqui, de pouquinho em pouquinho. Amém? E mesmo aqueles que estão longe, que têm colaborado, que têm ajudado, da mesma forma que essa igreja avança, a vida dessas pessoas também, ela tem que avançar. Eu creio nisso. Eu creio. Se elas se mantêm fiéis a Deus, então Deus vai honrá-la também. Fique de pé, pegue nas suas mãos seu propósito, seu voto, sua oferta. Pastor, tem aqui uma oferta também para ajudar a obra de Deus. Pegue aí nas suas mãos em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. A ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Pois em minha vida o Senhor está Em primeiro lugar. em primeiro lugar. Meu Pai, abençoa todo o teu povo,
todas essas pessoas que têm construído junto com a gente aqui, numa só fé, num só espírito, meu Deus, esse propósito de nação, de igreja, esse projeto que foi, meu Deus, elaborado pelo Senhor, desenhado pelo Senhor e presenteado a todos nós. Por isso, meu Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa, meu Deus, como acontecia naquela época, Senhor, quando os construtores, o teu povo, que viu outrora o templo, e ali eles se sentiram tão felizes ao lançarem, meu Deus, o alicerce daquele novo templo, meu Senhor. Meu Deus, era tanta felicidade que o grito, o choro ia longe, e é isso que tem que acontecer, meu Pai. O choro, o grito de alegria da tua igreja tem que ir longe, meu Pai, tem que chegar longe, meu Deus, até os confins do inferno, para mostrar, meu Deus, a tua grandeza, a referência da tua igreja, meu Senhor. Seja aqueles que aqui estão, seja aqueles que estão longe, em outro estado, meu Deus, que o Senhor abençoe poderosamente, e que esse óleo, ao ser derramado sobre a cabeça dessas pessoas, seja também derramado pela fé na cabeça daqueles que estão longe. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. E se você crê com toda a tua fé, se você crê que esse Deus poderoso, Ele pode fazer isso, Ele pode transformar, Ele pode verdadeiramente restaurar a tua vida, a tua comunhão com Deus. Então, quando você subir nesse altar e receber essa unção com ouro e a prata, seja você selado, consagrado como construtor da casa de Deus. Aleluia. Então, por gentileza, saia do seu lugar e venha receber a consagração em nome de Jesus. E sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti, eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, levante as suas mãos no teu rosto. Fidelidade a ti, eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar a planta dos teus pés, que Deus seja contigo. Nós determinamos aqui agora, meu Pai, que essas pessoas que têm colaborado, que têm ajudado com a tua obra neste lugar, que tem feito e escrito uma nova história, meu Deus, conosco aqui, a cada dia, de segunda a segunda, meu Senhor, que essas pessoas possam prosperar. Abre portas para essas pessoas, façam com que, meu Deus, essas pessoas venham ver a tua, meu Pai, a tua grandeza na vida delas, meu Senhor. Abençoa, dá visão, dá direção, dá sabedoria, meu Pai, para que essas pessoas não vivam dependendo, meu Deus, de ninguém, mas que a dependência dela esteja somente em Ti. E se você crer e toma posse dessa promessa, então diga amém.